Fala, galera do Brasil! Como é que vocês estão? Boa noite, 28 de março, 23 horas e 56 minutos. A galera está acordada. É impressionante. Poli está nos Estados Unidos. Ari Beza no Paraná. Cuiabá na área. Tudo de bom. Uberlândia, Boa Vista, Niterói. Abraço para Manaus, Floripa. Carlos Alberto de Manaus. É o professor Carlos Alberto que está aí? É o professor Carlos Alberto? O autor do nosso Direito Financeiro Esquematizado. Sucesso absoluto. É você, professor? Confirma para mim. Fala aí, galera. Boa noite, Floripa. Boa noite, Macapá. Julie. Isso mesmo, professor Carlos Alberto. Sensacional. Estamos, aliás, aproveitando o professor Carlos Alberto, autor do Direito Financeiro Esquematizado, da nossa coleção esquematizada. Ele está já trabalhando aí para inserir na nova edição a emenda 95, a emenda sobre precatório. Professor, parabéns pelo excelente trabalho. Como é que vocês estão aí, galera? Tá um pouco sumido. Vilhena, Rondônia, Chapecó. Se quiserem convidar os amigos, vocês têm a ferramenta aqui. Vocês cliquem no bonequinho. Olha lá, a Vá Vigo tá convidando. Vamos acordar, galera. Vamos derrubar a audiência do Big Brother. Eu aguardei o futebol. E aí eu falei entrar rapidamente porque eu estou aqui trabalhando na atualização. Olha lá, a galera tá convidando. Teresina, Piauí, Macapá, Piauí. Stefano convidou a galera. Júlio convidou, Carol. Caroline convidou. Boa, Vinícius Uraitan convidando. Oi, adoro suas saudações guarulhenses. Vamos que vamos. Jean, Marianópolis, Línia, Canoinhas, Aral. Caraca, gente, que loucura, tá? Adoro seus livros. Ramon, Porto Alegre. Eu vou falar rápido. Hoje, na verdade, eu não vim muito preparado para desenvolver o tema, porque eu queria mais um debate. Eu acho que o Periscope tem sido importante para a gente apresentar alguns debates e, em razão de opiniões de vocês, eu tenho desenvolvido temas no nosso esquematizado. E esse é um tema, como não é da minha área, eu quero abrir o debate rapidamente para a gente ficar atento à questão. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Vamos aqui explicar o que aconteceu. Foi aprovado agora um projeto de lei que alterou o Código de Processo Penal. Os senhores vão acompanhar, a sanção deve sair em breve. A sanção foi encaminhada para o presidente da República. E em breve essa sanção deve vir. Não vejo veto aqui nesta questão. A alteração do Código de Processo Penal é o acréscimo do parágrafo único do artigo 292, que trata sobre prisão. Eu vou ler o texto final. O texto final disse o seguinte: é vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Puerpério imediato. É óbvio, durante o parto a mulher não vai ser algemada. Eu fiquei pensando que é algo bastante curioso esta lei. Eu também tenho dificuldade em se pensar no uso de algemas durante o trabalho de parto. Tenho dificuldade em se pensar no uso de algemas durante o período de puerpério imediato, que é logo após vamos fazer as definições aqui. Nós vamos comentar esse tal do puerpério imediato. Então vamos lá. Primeiro vamos acompanhar. Eu tive o cuidado de olhar, né? Falar da súmula vinculante número 11 também. Tive o cuidado de olhar o projeto de lei da senhora deputada federal Angela Albino. E ela vem justificar, são 3 folhinhas a justificativa dela, e ela diz o seguinte, que de fato, né, faz menção à súmula vinculante número 11, diz que a súmula vinculante número 11, ela define que o uso de algemas não é a regra, de fato isso está explícito na súmula,
mas infelizmente, ao que ela constata, ela tem observado que o uso de algemas tem sido uma constante. E há um verdadeiro abuso, segundo tem dito a deputada federal. Ela define o puerpério imediato, definição que ela traz no projeto de lei, e que eu fiz uma pesquisa rápida na internet, e de certa forma coincidiu que o puerpério imediato é de fato aquele momento após o parto, e o período que se inicia, definição no projeto de lei, logo após a saída da placenta e dura aproximadamente 2 horas. Logo após a saída da placenta e dura aproximadamente 2 horas. Na verdade, o que eu observei aqui é que esse período dura de 2 horas a 4 horas, de acordo com algumas definições, logo após a saída da placenta. Então, o que está definido na lei, no projeto de lei aprovado, que vai à sanção? Deve ir essa semana, vai sair, vocês vão acompanhar. Eu já estou adiantando, porque eu estou colocando no livro essa questão, quando eu falo da súmula vinculante número 11 e quando falo dos direitos fundamentais. Vamos lá. Lendo de novo o projeto. Vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto, durante o trabalho de parto, e em mulheres durante o período de puerpério imediato, que seria logo após o parto, né? Nesse período da saída da placenta de 2 a 4 horas. Muito bem. O que eu quero comentar com vocês, na minha rápida pesquisa, e eu não estou aqui aprofundando o aspecto do processo penal, até porque não sou professor de processo penal, mas eu encontrei, de fato, uma definição na LEP, na Lei de Execuções Penais. E a galera do processo penal, do direito penal, conhece muito mais do que eu esse assunto, e diz a LEP, artigo 199, e aí é aí que eu quero o debate, né? Eu quero os amigos, se puderem participar depois, fiquem à vontade. A LEP, deixa eu expor, depois eu vou abrir para vocês darem a opinião. A LEP, no artigo 199, acompanha aí, 199 da LEP, Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, diz o seguinte, que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Olha que coisa interessante. Você tem uma lei antes de 88, porque a LEP ela é uma lei de 84, dizendo que, eu vou repetir, artigo 199 da LEP, que o emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Então você tem uma legislação federal remetendo ao decreto federal para regulamentar o uso de algemas. É isso que o aspecto constitucional é esse. Depois eu quero abrir o debate para os meus amigos aí. E nós temos um decreto federal. Olha lá, a galera está acompanhando aí. Decreto federal número 8.858, de 26 de setembro de 2016. Portanto, o que é? 84, 30 anos depois, vem um decreto regulamentando a LEP. Decreto Federal 8858 de 2016. Galerinha, muito atenta. E além disso tudo, eu tenho uma regulamentação do Código de Processo Penal, e os amigos sabem muito mais do que eu, definindo a questão durante o júri. Vocês sabem muito bem, anotem também o 474, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 11.689 de 2008. Vocês anotaram aí? 474, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 11.689 de 2008, que diz assim: não será permitido o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessária a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Isso quer dizer, o Código de Processo Penal vem na linha da necessidade de se justificar o uso de algemas. E ao lado disso tudo, todo mundo já comentou e conhece, houve até um movimento de revisão desta súmula por aspectos formais, e a previsão no Supremo, que de certa forma normatiza a súmula vinculante número 11, que diz o seguinte:
só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena, e aí é importante questão que a súmula traz, de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, nesse contexto todo, a gente tem, então, a LEP remetendo para um regulamento, o regulamento que depois de 30 anos, o decreto 8858 de 2016, o Código de Processo Penal que trata da questão envolvendo a proibição do uso de algemas durante o período de plenário de júri, a súmula vinculante número 11 e o projeto de lei agora aprovado, que trata da questão envolvendo as mulheres. O decreto presidencial, ele justifica o não uso de algemas para se prestigiar o artigo 1º caput inciso 3, ou seja, a dignidade da pessoa humana, e para prestigiar também o 5º caput inciso 3, que é a proibição de submissão a tratamento desumano e degradante. Aliás, no próprio voto envolvendo a súmula vinculante número 11, se equiparou o uso de algemas à própria tortura. Aliás, me permitam alguma observação sobre o uso de algemas. Existem alguns países, eu não sou especialista na área, mas os meus amigos sabem muito bem que o uso de algemas não é como no Brasil na frente, ele é usado para trás, como se você estivesse ali assobiando, mas com as algemas, para respeitar a própria dignidade da pessoa humana. Bom, mas nesse contexto todo, eu vou lançar algumas questões, depois eu vou abrir para o debate. O meu intuito de hoje é escutar os amigos especialistas aí, os estudiosos. Eu levantei as questões, vocês ficarem atentos a essa questão. Mas primeiro ponto, o que me chama muito a atenção, muito embora algumas questões importantes sobre o decreto que eu quero comentar, mas o que me chama muita atenção é a própria lei de execução penal remeter a definição e portanto, a regulamentação, a disciplina a um decreto. Então, eu tenho dúvidas em justificar à luz, porque isso foi escrito antes de 88. Vejam que a LEP ela é de 1984. Ela foi escrita durante o regime ditatorial de 84, melhor dizendo. Então, o texto de 88, ele exige legislação federal para tratar de direito penal e, portanto, para disciplinar questões envolvendo procedimento, inclusive, sobre o uso de algema. Então, o primeiro ponto que eu tenho de questão a ser levantada é se, de fato, muito embora o tema seja um tema de prestígio ao próprio ser humano e à dignidade da pessoa humana, se seria possível esta questão remetendo a um decreto, e se na verdade esta disposição do 199 não teria sido revogada por não recepção, quando na verdade não se poderia delegar a um decreto a regulamentação de uma questão extremamente importante, que é o uso de algemas. E parece a necessidade de uma legislação federal para tratar da matéria. Então esse é o primeiro ponto que eu lanço, sobre o aspecto constitucional, mas não estou querendo aqui retroceder a alguns avanços que o próprio decreto trouxe, mas tenho dúvidas realmente se é possível a regulamentação de algemas por decreto presidencial, como é esse decreto 8858 de 2016. Não houve questionamento no Supremo, fiz a pesquisa, não há nenhuma ADIM ou nenhuma questão sobre isso envolvendo a matéria, e de toda forma fica esta observação. Muito bem. Em relação ao decreto, ele trata também da mulher
durante o parto. E veda o uso de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do Sistema Penitenciário Nacional durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto durante o período em que se encontrar hospitalizada. Então o que você tem aqui no decreto é uma proteção ampliada em relação à lei que acabou de ser aprovada agora. E vai à sanção, o projeto de lei aprovado vai à sanção. Porque o que o decreto fez? Ele proíbe o uso de algemas durante todo o período em que se encontrar hospitalizada. E o que é que a lei aprovada ela acaba de proteger? Só depois do parto, durante o período de puerpério imediato, naquelas horas logo após o parto. Então o decreto é muito mais protetivo nesse ponto do que o decreto é muito mais protetivo do que a lei federal que tratou sobre a matéria. E há uma última questão aqui a ser observada, que é o seguinte: nem a lei, nem o decreto, e observem, amigos, nem a lei, nem o decreto, elas estabelecem sanção pelo uso desproporcional e infundado de algemas. Então essa é uma questão interessante. Vocês podem estar me perguntando ou se perguntando, será que a súmula vinculante ela está superada em razão do ato político parlamentar e do decreto, para aqueles que vão entender que o decreto deve ser aceito? Porque, vejam, o Poder Judiciário, quando edita uma súmula vinculante, ele, especialmente nesse caso do uso de algemas, ele entrou em questões de normatização. Alguns dizem até que ele legislou neste caso, por isso que questionaram. Mas, de fato, a súmula vinculante número 11, ela traz algo que o decreto não trouxe e a lei que foi aprovada agora também não trouxe. O que trouxe ou fixou a súmula vinculante número 11 e não fez o decreto e não fez a lei, o projeto de lei aprovado que vai à sanção do presidente da República? A súmula vinculante número 11 estabeleceu responsabilização. Esse é um ponto. Então a questão é, será que a súmula vinculante número 11 está superada em razão dos projetos de lei aprovados? E, portanto, mais extensiva, disse o Tiago. Eu entendo que não está superada. Eu entendo que não está superada a súmula vinculante número 11. Ela ou melhor dizendo, que o Supremo não vai entendê-la como superada. Por mais que hajam diversas críticas a ela, né? O Supremo não vai entendê-la como superada. O Supremo vai manter. Tanto é que se questionou esta súmula, ele manteve. Então, neste aspecto específico da responsabilização, e por isso as associações de delegado podem estar criticando esta minha opinião, mais de delegados, de servidores policiais, eu tenho realmente muita certeza de que eles não vão, o Supremo não vai acabar com essa responsabilização. Infelizmente, o Congresso foi tímido, o Congresso, não sei se sofreu pressão, não estabeleceu responsabilização, e por isso, infelizmente, o Supremo vai manter esta súmula. Esta é a minha visão. O próprio parlamento poderia ter disciplinado esta questão, e aí sim, se disciplinado, entendo que teria, a súmula não poderia prevalecer, né? Mas não houve opinião política sobre a questão da responsabilização, houve um silêncio, não se estabeleceu nenhuma previsão. Então me parece que o Supremo vai continuar mantendo a súmula vinculante número 11 nesse aspecto especial da questão que envolve a responsabilização. E que fique claro, né, que de acordo com a própria súmula vinculante número 11, a regra é a retirada das algemas. Vamos deixar claro isso aqui. A regra é o não uso de algema. Tanto a súmula, como o decreto, como a lei, definem como regra a não utilização das algemas. O uso de algemas é apenas em situações excepcionais e extraordinárias e de modo justificado. O que a súmula pôs a mais? Pôs a mais a responsabilização se houver algum tipo de abuso. É isso que aconteceu.
Tudo bem, meus amigos? Essas eram as minhas observações, porque nós já passamos de meia-noite e 15, mas tá bombando aqui, então a galera tá bombando. Tô vendo o delegado Tiago, tô vendo o professor Flávio Tartucci presente, agradeço. Aliás, pro delegado Tiago, se quiser, como delegado, apresentar, eu vi que Sua Excelência entrou daqui depois que eu comecei, estou tratando do projeto de lei aprovado, já deve conhecer certamente, que tratou sobre a regulamentação do uso de algemas envolvendo a mulher gestante, né, ou a mulher que está grávida durante o parto. Mas se quiserem opinar, primeiro ponto que eu queria lançar aí de pergunta, e se quiserem se manifestar, é se de fato entendem correto a LEP, que remete a um decreto a definição das regras sobre o uso de algemas. Então, se quiserem opinar, eu vou deixar aberto agora. Eu já parei a minha transmissão, porque a gente está aberto aqui a debate, né? Eu não sou especialista na área, mas se o delegado Tiago quiser falar, os meus amigos que estudam quiserem falar, se entendem correto a LEP ter remetido a um decreto a regulamentação da algema, e se isso não teria violado a Constituição, que passaria a exigir lei federal sobre o uso de algemas. Será que este decreto de 2016 ele encontra fundamento na Constituição? Será que a LEP não foi derrogada e revogada por não recepção e por consequência o decreto não teria suporte na lei? É só uma questão para se colocar, né? Num debate oral dos meus amigos que prestam concurso, né? Qual é a sua opinião, professor? Eu pessoalmente entendo, por mais que o decreto seja bastante protetivo em algumas questões aqui, eu entendo que, na minha visão, essa é uma matéria de lei federal e não de decreto presidencial. Esta é uma visão que eu tenho, posso estar equivocado, mas eu fico à vontade, né? Vocês querem falar alguma coisa aí, meus amigos, que se quiserem entender, será que o uso de algemas pode ser entendido como uma legislação de matéria processual? Então, portanto, se é matéria processual, viola a Constituição. O decreto, o próprio Código Penal é um decreto recepcionado pela CF, certo? Eu acho que o que o senhor falou, a polícia já está acostumada com a súmula vinculante. O Delta, o juiz Luiz Marcelo é delegado, é isso? Delta, Rio de Janeiro? É isso? Fala mais aí. Resistência, né? Resistência lavrando alto. Delta, o PL proíbe o uso de algema no puerpério, não condiciona. E se houver uma das situações da súmula vinculante número 11? Sim. O colega que apareceu é delegado, mas um delegado aí acompanhando. Queria agradecer então a presença, né? Algemas é igual restrição da liberdade e direito penal. Eu tenho pensado essa questão, que tanto a questão do procedimento entraria em processo penal, a liberdade, direito penal, eu tenho dúvida se poderia ter sido remetido o Luiz Marcelo, grande Luiz Marcelo, delegado, obrigado pela presença. Eu tenho dúvida se a questão é questão de decreto e se de fato a LEP teria sido recebida pelo novo ordenamento, porque na minha visão isso é uma matéria de lei federal. Muito embora seja bastante protetivo aí o decreto. O delegado Tiago concorda contigo, mestre Inês, a lei é instrumento adequado para disciplinar esse tema. Então, olha, que interessante. O que eu quero focar no livro, na atualização, é um breve comentário, e aí agradeço o delegado Tiago pela observação também, do aspecto constitucional, se de fato isso é matéria de decreto presidencial, se a LEP poderia ter remetido para um decreto. Mas me parece que a questão envolve legislação, né? Também concordo que a matéria de lei, disse DJ Ribeiro, acompanhando aí o meu amigo DJ Ribeiro, muito obrigado aí pela sua contribuição. É bom verificar se já ocorreu isso com alguma outra lei. A rápida questão que eu fiz, né, encontrei sobre uso de algema, foi durante o júri. A gente até comentou aqui, vou até pegar o júri, é o 474, parágrafo 3º, veio por lei federal, a lei 11.689 de 2008, e durante o plenário do júri não se permitirá o uso de algemas, até por uma questão, naturalmente, a pessoa algemada, a imagem que traz é de alguém que cometeu um crime, aquela imagem psicológica, e isso realmente traz prejuízos para a defesa, e por isso
parece correta essa, a não ser que seja justificado. Isso tem que ser extremamente justificado. O uso de algema hoje tem que ser justificado. Eu me lembro uma vez de um advogado sair. Atualmente, a todo momento, o policial tem que ficar justificando o uso de algemas até em audiência. Realmente virou um problema, porque se o policial não justificar, ele responde. Esse é um problema da questão envolvendo a responsabilização. Mas eu me lembro uma vez de um advogado sair de uma CPI algemado, né? Ele saiu de uma CPI algemado e isso gerou muita polêmica, né? Um advogado sair de uma CPI algemado na frente das câmeras, né? Bom, tendo que virar por ser uma matéria reservada à lei federal, o Gilmar concordou com a ideia de que se trata de lei federal. Penso que não podemos relativizar a Constituição Federal. Lenza, concordo contigo, disse o professor Guilherme. Professor Guilherme, mais um professor. Essa live tá bombando, 00:21, com o professor Guilherme presente aí, dando a sua opinião. A súmula fala sobre possibilidade de nulidade do ato, indicando que se trata de matéria processual, disse o delegado Tiago. Tudo isso começou com a prisão do político Celso Pitta. A galerinha aí, lembrando o histórico. Realmente, o uso de algemas, você tinha três... a questão de reiteradas decisões sobre questão controvertida de matéria constitucional, quando editou a súmula vinculante número 11, você tinha o caso isolado do prefeito Pitta, você tinha a prisão da dona da Daslu, aquela boutique de luxo aqui em São Paulo, e do Cacciola. Você tinha três situações isoladas, e por isso que se criticou o aspecto formal de reiteradas decisões sobre questão controvertida. E aí o Supremo entendeu que não haveria qualquer vício nesse sentido. Mas é isso, gente. Eu vou, acho que desligando a live aí, porque 00:22 vocês têm que dormir. Eu só entrei tarde porque teve futebol. A galera que assistiu, né? A aula sendo uma aula top. Veja, ofende 22.1. A galera, nulidade, sanção processual, vício de natureza material. Helena, aí, ó, dona da Daslu. Meus amigos, então... foi boa, né? Parece que a live ela ficou estável. Top essa live, professor. Tiago Pilek 7. Previsão do esquematizado 2017. Tô trabalhando, vocês estão vendo que vocês estão ajudando a atualizar o nosso esquematizado. Eu quero fechar para tentar sair o livro até final de abril aí. Estamos correndo aí. Transmissão maravilhosa. Muito obrigado, Linha. Obrigado. E é um tema realmente que... É um tema que eu estou pedindo aí a ajuda dos meus amigos. Boa live, obrigado pelas dicas, incrível, Júlia. E é muito legal essa troca aí de informações, professores presentes, professores, o delegado Thiago presente, o delegado lá do Rio de Janeiro, que o Luiz, fugiu o nome dele, também estava presente. Olha lá, o Delta, Luiz Marcelo, valeu Luiz Marcelo, delegado lá do Rio de Janeiro, Luiz Marcelo, confirma pra mim aí. Meu amigo, o negócio tá fácil, o delegado no Rio de Janeiro tem que ser guerreiro, meu amigo. Não é fácil não, né? Como é que tá aí? Luiz Marcelo é do Rio de Janeiro, é isso? Luiz Marcelo. Ei, meu amigo. Trabalho, tá trabalhando ou tá no plantão aí? Como é que tá aí? Né? Loucura, meu amigo. Então é isso aí, né? Sorteio do livro, depois nós vamos estar sorteando o livro aí, né? Questões de concursos mais... Tem que pôr questões de concurso mais recentes no livro. Nós estamos trabalhando, vai vir novidade aí na nova edição. Nós estamos revendo, até por sugestões dos amigos aí. Estamos vendo alguma questão envolvendo a plataforma do Saraiva Prova. Vou trazer novidade aí para que a gente possa tentar mesclar isso lá no nosso esquematizado, gente. Aqueles que acompanharam a Maratona Saraiva aí estão vendo que o negócio, eles estão com uma plataforma extremamente interessante. Tá bom, gente? Então é isso aí, manda um alô para doutora Renata Holanda, minha esposa, meu amigo. Então um alô para doutora Renata, obrigado pelo bate-papo, boa noite, cheguei só agora. A Pink chegou só agora, fica, show, professor, gratidão, participação da sua atualização. Parabéns, professor Guilherme, mais um professor presente, muito obrigado aí. Atualizou o capítulo da ordem social, esse eu vou deixar para o final. Tem novidade, manda para mim alguma questão envolvendo a ordem social. Plataforma Saraiva Prova tá show de bola, então a gente vai tentar mesclar a plataforma com o esquematizado. Vocês vão ver que, e aí as questões super atuais vão vir realmente muito interessantes, né? Destacando pela minha humildade. Eita, nós. Olá, abração, mestre, boa noite, delegado Luiz Marcelo, lá do Rio de Janeiro, muito obrigado pela presença. A maioria parece que concordou com a opinião sobre o aspecto constitucional. Eu vou colocar alguma coisa sobre isso no livro. Professor Carlos Alberto, muito obrigado, professor Carlos Alberto, grande professor da nossa coleção de direito financeiro, está atualizando com as novidades,
da emenda 95, da emenda de precatório, né, professor, para que o livro, Carlos Alberto, ele mesmo, né, sensacional, professor, o trabalho. Aliás, me permitam só terminar, como é que o professor Carlos Alberto entrou no livro? O professor Carlos Alberto está presente aí, entrou na coleção. Eu fui dar uma palestra uma vez lá em Manaus, ele é procurador do Estado em Manaus, professor Carlos Alberto, é professor da Federal de Manaus e professor, coordenador da Federal. Eu fui dar uma palestra em Manaus, na Procuradoria do Estado, e ele a turma falou de, professor, o senhor é muito humilde, mas numa grande humildade chegou e me entregou o livro dele. Era um livro de direito financeiro pela Saraiva. Eu voltei de avião para São Paulo, e quando eu pousei, professor Carlos Alberto, ele sabe disso, eu fiquei encantado com o livro do professor Carlos Alberto e falei, precisamos trazê-lo para a coleção. Então foi assim, foi uma volta de avião, vindo lá de Manaus, que eu conheci o professor Carlos Alberto, então fiquei encantado com o trabalho dele. E aí a edição dele, que eu acho que estava sem atualizar, acho que 2 anos, professor, ou 1 ano, né? Por conta, acho que foi de 2015. Então agora 2017 vai sair super atualizada. Ele está trabalhando aí para fechar as novidades, tá bom? Parabéns pelo assunto abordado. Num certo momento um colega tinha ressaltado em relação, bom, 2015, é isso aí. 1.700 e poucas pessoas aí presentes, gente. Então, muito bem. E como é que foi a live? Foi estável hoje? Como disse, eu tentei atualizar aqui. Vou sair. E aqui às vezes está problema, entra e sai de novo, né? Entra e sai de novo. Foi estável a live, gente. Foi ótima, Adriane, foi ótimo. Ok, foi show estável. Como eu disse, deveria ter uma live sobre a DPF. Ótima, live maravilhosa. Mas foi estável, a conexão foi bem estável. 1.752 pessoas ao vivo, sensacional. À 00:30, isso mostra que essa galera é demais. E como eu disse, eu coloquei aqui, ó lá, uma internet a mais violenta da net, que é o que chega para cá, 240 megas, que dá 240 gigas, acho que é isso, 20 megas de upload, né? 20 megas de upload, então porque a gente precisa de um upload grande, né? O Tartucci disse que copiou a sua net, que é o Tartucci, o professor Tartucci aí, direito na veia, né? Foi a melhor transmissão do app, olha isso, a sua net é a melhor, kkk, perfeita transmissão, caraca, está... eu coloquei 20 megas de upload. Eu falei para a net aqui, qual é o maior a maior net que vocês têm? É essa aí. Aí coloquei aqui. Tô com o celular, comprei o celular super atualizado, net da NASA, 20 megas de upload, né? Imagem ótima, HD, High Definition. Galera, então é isso aí. Vamos terminando. Eu tenho só para acabar, meus amigos, depois eu estou estudando ainda. Aqueles que me acompanham nas lives sabem que eu sempre entro com música, coloco música, não é isso? Vocês têm acompanhado aí. Mas eu estou com dúvidas se colocarmos música nas lives, a gente está infringindo alguma questão de direitos autorais, de copyrights. Então eu tenho, enquanto eu não defini isso bem, sobre o uso de música no Periscope, eu resolvi não colocar. Então aquele colega que se realmente for especialista nessa matéria e quiser eventualmente, né, me dar uma opinião, né, eu estou aberto, né? A última música foi do AC/DC. Eu coloquei realmente, mas nada, a transmissão por aqui é informal. Eu levo muito a sério esta questão, não há proveito econômico, tá vendo? Nesses vídeos. Eu estou com certo receio de colocar música. Eu também acho, eu queria colocar. Eu queria muito colocar, vocês não têm ideia, gente, como eu acho que é muito mais legal. Eu vou começar, outro dia eu falei, vou começar cantando, né? Mas eu tenho, não, pode colocar, professor, entra cantando e aí não tem perigo, adoro. Eu também adoro colocar música na entrada, né? Descontrai, atenção, não tenho a menor dúvida, mas eu estou preocupado, né? A questão dos direitos autorais, a gente está infringindo, né? Porque o próprio Periscope, as redes sociais,
eles dizem que a gente tem que tomar cuidado com os direitos autorais. E se você publica hoje um vídeo com uma música no YouTube, o YouTube breca o ECAD. Eu estou querendo até como é que faz para comprar os autorais da música do AC/DC para cantar, para entrar aqui, né? Música é ótima, mas prudência nunca adianta, tá vendo? Eu estou preocupado, porque se a gente está infringindo, baratinho, né? Outro dia eu falei, eu tô tentando descobrir como é que faz para pagar. Eu quero pagar a turma, porque eu que vivo de direitos autorais, eu levo a sério isso. Pagar a turma, né? Dos músicos, aí o AC/DC, todo mundo, aí vou ligar lá para os Estados Unidos, vou pagar o ECAD aí, ver como é que funciona, né? Então vocês que tiverem, realmente não há finalidade de lucro. O YouTube eles bloqueiam, o Facebook está bloqueando. Pode reparar, no YouTube, se você entra com uma música, entra com um vídeo e tem uma música, o próprio YouTube bloqueia você. Ele tem um programinha lá que bloqueia. O Facebook está bloqueando. Parece que o Instagram está começando a bloquear. O Periscope, então eu tô com o pé atrás. Eu tenho que saber, né? Então, se alguém tiver informações, que for conhecedor da matéria, olha, vocês podem me ajudar, né? Porque realmente, ó, eu entro aqui, hoje são 106 mil pessoas que me seguem aqui. O Instagram me bloqueou essa semana, ó, tá vendo, ó? O YouTube não bloqueou. O Instagram me bloqueou essa semana. Quem falou isso aí? Alguém falou isso aí, gente. Mestre, que privilégio ter você aqui. Alguém falou que, ó, a Xerife Pink foi bloqueada. Manda um e-mail explicando o Xerife Pink aí, ó. Foi bloqueada pelo Instagram. Porque você tá colocando música, é isso? É isso? Explica pra mim. A Xerife Pink aí, ó. Me manda um e-mail explicando. Porque a gente trem bala. Colocou o trem bala e bloquearam você. Tá vendo? Mas bloqueou. Você perdeu a conta, o xerife? O senhor está citando de quem é a obra, não há problema algum. Não, mas mesmo citando, mas o xerife Pink, me diga, você perdeu a conta ou só bloqueou? Me explica aí. O problema é que a gente, por enquanto, pesquisa aquelas músicas livres. Não, mas me avisaram, tá vendo? Não perdeu a conta, mas avisaram ela. Avisaram. Me manda um e-mail explicando isso aí, pedrolenz@terra. Bloquearam o vídeo. Mas só isso, nada mais grave. Mesmo assim, tem que tomar cuidado, né? Eu estou tentando ver como é que faz. Eu quero pagar os autorais, pagar o ECAD aí pra turma, né? Só tinha música de fundo, né? Só pode 20 segundos. Esse negócio de que pode 20 segundos também não. Você está violando, você está infringindo os autorais. 1 segundo ou 20 dá na mesma. Mas eu estou prudente, por isso que eu não estou cantando, eu não estou pondo música. Não estou colocando música e não estou cantando mais no início. Por isso, chegando a 2 mil espectadores. Então, se chegamos em 2 mil, chegando nos 2 mil espectadores, eu não consigo visualizar aqui, acho que a gente já pode dormir. Então, 2 mil, meia-noite e meia, gente. O que é isso? O delegado Thiago tá acordado? Tá de plantão, delegado Thiago? O delegado Thiago tá de plantão ou tá... Porque, cadê o delegado Thiago? Eu tô vendo a figura... Aparece a imagenzinha dele aqui pra mim. Nós amamos o senhor, galera, muito obrigado, viu? Tá em casa, o delegado já tá em casa, tá tranquilo, delegado, tá de folga, delegado. Então vai fazer uma livezinha daqui a pouco, né, meu amigo? Então, eu sou ruim de cantar, gente, cara. Eu falo pra minha mãe que ela me colocou no esporte, fui o Pedrão da natação, mas na música, ela não colocou, e aí eu fiquei ruim, né? Seu livro é top, manda um abraço pra Nova Friburgo, galera de Nova Friburgo, muito obrigado. Chegamos em 2 mil... seguidores, já passando de 106 mil seguidores no Periscope. Que dia você vem pra BH? BH não tive convite, a galera não me convida, eu não vou, né? Acabei de fechar Canta Ciranda Cirandinha, que tá liberado, né? Niterói, Rio de Janeiro, não dá pra ser bom em tudo, né, professor? Realmente, livro é o melhor. Muito obrigado, Fabio. E esse livro é feito, são 17 anos trabalhando nele, e vocês, né, estão ajudando a construí-lo. Vem novidade aí, bota a Manu pra cantar. Ó, bichão, né? Isso aí, ó. OAB sistematizado, tá um sucesso aí a galerinha da OAB. E vai sair segunda edição dele agora, estamos atualizando. Cadê as crianças? Tá todo mundo dormindo, né? Meia-noite 35. Está lá no Congresso de Direito Constitucional do Piauí. Piauí não tô sabendo, não. Congresso do Piauí. Eu não sei, precisa conferir isso aí. Espírito Santo. Tem um convite de Cachoeiro de Itapemirim, viu? Né? Um evento tradicional lá de Cachoeiro. Um abraço pro povo do Ceará.
Ceará parece que estamos confirmando aí, temos uma palestra na Federal do Ceará, Fortaleza, confirmamos aí. E olha, a Xerife, terminei essa semana seu livro todo pela primeira vez na vida. Leu o livro inteiro, Xerife. Sensacional. Joscad, é isso aí, a farda, exatamente. Estamos para acertar os detalhes aí com a farda, junho. Fortaleza, e acabei de fechar hoje. Um evento vai acontecer em agosto, lá em Fortaleza, um grande evento, né? O Ícones acabou perdendo. O Ícones foi legal, viu, gente? Tinha quase 2.000 pessoas. Aí já vai sair. Não, qual é que você leu, Xerife Pink? A edição nova, você está dizendo é quem? Do OAB ou do Constitucional? Constitucional, estamos trabalhando nele. Excelência Dom Tó, Mato Grosso. Aliás, né? Cuidado, né? Não se pode confundir Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, porque a casa cai. Galera, se você está em Mato Grosso do Sul e você, né, fala que você está em Mato Grosso, eles gritam do Sul. Galera, negócio não é fácil não, né? Eu já vi palestrante dando uma gafe, e por isso que eu tomo muito cuidado. Olha lá, Mato Grosso, então, Cuiabá, é isso aí. A galera disse que vai agitar um evento aí em Cuiabá. Vamos ver. Sorteio do livro. Eu vou voltar a fazer sorteio. Eu preciso acabar. Esse negócio de estar atualizando, não acabar, me deixa nervoso. Quando acabar, aí a gente vai fazer live todo dia. Vocês vão ver. Tudo bem? Muita gente para assistir a reprise ainda hoje. Vamos lá, galera. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, Cuiabá, melhor que... Aí dá rolo. Não pode... Eu falei, é pior que Brasil e Argentina a briga de vocês, né? É confusão. Galera, valeu. Vamos dormir e a gente se vê, hein? Sete Lagoas, professor. Um monte de coisa. Mas a gente vai dormir agora. E aí, foi legal. Acho que a troca de ideias foi boa. Eu estou um pouco mais seguro para falar sobre esse aspecto do decreto e algum breve comentário sobre isso na súmula vinculante. E foi bom demais a troca de ideias, galera. Tamo juntos, 2.000 pessoas. Caraca, eu vou ver isso aqui. Bombou então em 1990, né? Divulguem aí pra galera, tamo juntos aí. E vocês vão acompanhando a gente nas redes sociais. Beleza? Valeu. Até mais, galerinha. Obrigado aí pela companhia. Forte abraço. E a gente se vê.